Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Nosso texto já lido, conhecido, nós já estamos quase aqui repetindo, de memória, mas nunca é demais. Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 4. Na semana passada nós apresentamos duas observações sobre esse texto que eu creio nos falam sobre os gloriosos e definitivos efeitos da glorificação de Cristo. No capítulo 1, nós temos pelo menos 8 afirmações de Deus a respeito de Jesus, mostrando como superior a tudo e a todos, superior a anjos, a homens, à lei, a tudo que nós possamos imaginar. Aqui no capítulo 2, vamos ler novamente o texto e vamos refletir, vamos lembrar um pouquinho do que nós falamos na terça-feira passada e vamos buscar concluir as minhas observações sobre esse texto. O texto diz o seguinte: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, pela Tua palavra lida mais uma vez, e o desejo do nosso coração é que o Senhor continue nos instruindo segundo esta palavra santa. Fala com o nosso coração, mostra-nos a Tua vontade, e é o nosso desejo, o nosso pedido, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que nós lembramos na semana passada é que o fato de Cristo ter se feito carne e passar uma temporada aqui conosco, andar por toda parte fazendo o bem, porque cheio do poder do Espírito, e depois disso ele ter enfrentado a cruz em nosso lugar, isso não aumenta a glória que ele já possuía. Pelo contrário, ele já, durante um certo tempo, ele abriu mão do uso da sua glória, e quando ele ora ao Pai, ele diz apenas que deseja voltar a usufruir ou ser glorificado com a glória que ele já possuía. E nesse texto, no capítulo 2 da carta aos Hebreus, nós temos aqui 3 advertências para nós que queremos andar como discípulos de Jesus. A primeira delas já foi vista, é que nós não devemos abandonar a verdade que foi revelada. Nós não devemos jamais abandonar a palavra de Deus, não devemos nos desviar dela. Lembramos aqui que um certo cantor brasileiro, algumas décadas atrás, no século passado, no milênio passado, cantava que preferia ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Sobre o erro, é claro que a gente tem que mudar, tem que ser mesmo, tem que se metamorfosear. Nós não precisamos ficar com o erro. Nós devemos mudar de opinião quando conhecemos a verdade. E aí, nesse caso, sim, é bom que nós tenhamos aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu lembro que havia um pregador lá no norte que ele começava a sua pregação dizendo: meus irmãos, nós vamos mais uma vez ouvir um pouco sobre a velha história. E é isso. A velha e imutável história. Passarão os céus e a terra, e a palavra não passará. Ora, se os céus e a terra passarão e a palavra não passa, eu vou me firmar em quê? Nos céus e na terra que passarão? Isso é, no mínimo, tolice. É como estar no meio de um prédio, está num prédio que está desabando, e você se grudar num pedaço de tijolo que está caindo. Vai cair lá embaixo e vai se arrebentar do mesmo jeito. Uma segunda verdade que nós ouvimos, que nós refletimos, foi que nós não devemos negligenciar a salvação oferecida. É gratuita, é grande salvação, é a salvação de Deus, é a salvação plena, perfeita e completa. O Grande Mário falou exaustivamente sobre a grandiosidade da salvação. E eu lembrei a semana passada que nós poderíamos também observar sobre o tamanho da negligência em negligenciar tão grande salvação. Ora, se a salvação é grande, qualquer negligência para com a salvação é grande também. E negligenciar a salvação significa uma grande tragédia. Significa um grande desgosto. A Bíblia fala que no dia em que o Senhor manifestar completamente o seu juízo, os homens estarão clamando para que os montes caiam sobre eles. Você imaginou você pedir para ser soterrado por uma montanha, porque isso é menos terrível do que sofrer a ira do Cordeiro no grande e terrível dia do Senhor? Como escaparemos com tão grande negligência se negligenciarmos
tão grande salvação. E um terceiro aspecto que eu gostaria de observar, e neste eu vou me deter um pouco mais agora, é que nós não devemos rejeitar o testemunho do Espírito Santo. O texto no verso 4 diz que a palavra do Senhor foi anunciada, foi confirmada pelos que ouviram a palavra. No verso 4 diz que Deus deu testemunho, ou seja, Deus autenticou juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua palavra. A palavra pregada pelos apóstolos era autenticada perante os olhos dos incrédulos, e lembremos que era um período ainda revelacional. A Bíblia não estava completa, ela era autenticada perante os olhos dos incrédulos, diz o texto aqui, por sinais, prodígios e vários milagres e distribuições do Espírito Santo. Vamos nos deter um pouquinho mais aqui. A primeira coisa que nós podemos observar é que o escritor aos Hebreus, ele aparentemente afirma não ter conhecido pessoalmente o Senhor Jesus. Ele diz, olha, a palavra foi nos confirmada pelos que a ouviram. Ele se coloca entre aqueles que receberam a confirmação da palavra. Mas isso não deve fazer com que nós, de maneira nenhuma, desprezemos a mensagem que ele nos traz. Ele afirma claramente que o que ele está dizendo, o que ele está ensinando, é aquilo que foi anunciado pelo Senhor. Ele ouviu ou conheceu através dos apóstolos. 1 de João, no capítulo 1, verso 1 até o verso 3, nós temos aqui o testemunho apostólico. O que era desde o princípio, ele está falando de Jesus. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus. O autor vai dizer aqui que o autor da mensagem, aquele que é o dono da mensagem, é Jesus. É Jesus quem realiza a mensagem. Ele é a própria mensagem sendo colocada diante de nós. É Ele quem a anuncia. É Ele quem tem a primazia. É Ele quem fala. É Ele quem proclama a salvação. E é claro, isso já havia sido anunciado anteriormente. Já havia sido predito anteriormente. Por exemplo, em Isaías 43, o célebre Evangelho do Antigo Testamento, o profeta evangélico Isaías diz, eu anunciei a salvação, é Deus falando. Eu a realizei e eu a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Quando Jesus anuncia, ele está fazendo aquilo que já havia pré-anunciado. O início do ministério de Jesus, curiosamente, é lendo o próprio profeta Isaías. O Senhor anuncia, o Senhor realiza. Ele anuncia a sua lei, por exemplo, mediante um trovejante anúncio, lá naquela cruz, do lado de fora da cidade de Jerusalém. Lembremos que a lei foi dada entre trovões e relâmpagos no monte. O texto diz em João 19, a palavra do Senhor fala que quando Jesus tomou o vinagre, ele clamou, está consumado. A proclamação feita por Jesus, quando ele diz, está consumado, tetelestai, é uma proclamação real. É uma proclamação judicial. Ele, como juiz, diz, ok, tudo está feito. E como rei, ele diz, ok, eu estou satisfeito. A demanda foi cumprida, a justiça foi satisfeita, não há mais o que ser cobrado. Além da pregação, além do anúncio de Jesus, nós temos também a pregação apostólica. Aqueles que foram chamados pelo Senhor para serem suas testemunhas, para verem tudo o que ele fez, para ouvirem tudo o que ele tinha para ensinar. Em Marcos 3, quando o Senhor chama os seus discípulos inicialmente, ele diz assim, olha, vocês 12 terão duas funções. A primeira, fundamental e inescapável, vocês precisam estar comigo. Está lá em Marcos 3. Então designou 12 para estarem com ele. E aí vem um conectivo, uma conjunção, cair, significa e também. É um plus. E para os enviar a pregar. Jesus os enviou como apóstolos, como suas testemunhas autorizadas perante o mundo, como embaixadores. Em Atos 1:8, texto que nós conhecemos muito bem, diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas do Senhor Jesus, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eles foram. Efetivamente foram. Só que eles não anunciaram uma mensagem nova. Eles não criaram uma mensagem bonita e agradável.
Aliás, em muitos momentos a mensagem provocava reações desagradáveis. Paulo foi apedrejado, Paulo teve que descer de uma cidade por meio de um cesto no muro para que não fosse morto. Houve prisões, houve perseguições. Eles simplesmente sustentaram como testemunhas fiéis a mensagem que receberam. Eram como testemunhas fiéis em um julgamento. E o testemunho apostólico não podia ser refutado. Não podia ser rejeitado ou chamado de mentiroso. E por isso muita gente tentou colocar nos apóstolos a pecha de enganadores. Mas falharam. Por exemplo, começa com os sacerdotes em Jerusalém ainda. Mateus 28, reunindo-se eles em conselho com os anciãos. Isso aqui são os soldados que guardaram o túmulo de Jesus. Deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Conte para todo mundo que Jesus não ressuscitou, não. Vocês não viram anjo, vocês não viram nada. Conte para as pessoas aí que os discípulos é que roubaram o corpo de Jesus. E o texto diz: e esta mensagem se tornou corrente entre os judeus até os dias de hoje. A mentira permaneceu entre os incrédulos. A mentira só tem valor, só tem vigor onde a verdade não é estabelecida. Depois os mesmos anciãos tentaram impedir que a mensagem fosse anunciada. Prenderam, ameaçaram, agrediram os enviados do Senhor. Em Atos 5, por exemplo, diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando-lhes que não falassem em nome do Senhor Jesus. Tentaram impedir a progressão do evangelho com uma perseguição religiosa sistemática, com prisão e mortes de crentes. Atos 8:3, nós vemos Saulo que assolava a igreja. Entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Mais tarde Paulo vai dizer: era insolente, blasfemo e perseguidor. Depois tentaram impedir que o evangelho, que a verdade fosse anunciada, atentando contra a vida dos pregadores. Atos 25, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor em detrimento de Paulo que o mandassem vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Veja só, o adversário, o inimigo da verdade, tentando por todos os meios, mentiras, ameaças, perseguições, prisões, tentativas de assassinato. Nós temos o caso de Tiago, que foi morto neste período. Nada disso adiantou. E não vai adiantar hoje, se a igreja se mantiver fiel à verdade. E não vai adiantar por um motivo muito simples. É Deus quem sustenta o testemunho da sua igreja, dando Deus testemunho juntamente com eles. Deus é o cooperador que os sustenta. E houve muitos sinais naquela época. O Senhor havia lhes prometido poder, havia lhes prometido companhia inafastável, companhia perene. O Senhor disse, por exemplo: olha, vocês devem ir por aí e ensinar as pessoas a guardarem tudo que eu tenho ensinado para vocês. Mas não se esqueçam de uma coisa. Nunca se esqueçam disso. Eu estou com vocês. Todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Isso tem acontecido. E o texto diz que aconteceu. Por meio da companhia gloriosa, capacitadora, poderosa do Consolador, do Espírito Santo. Aquele que vem, aquele que é enviado por Jesus e aquele que sustenta a mensagem. Sustenta a igreja em sua pregação. É Ele que autentica a mensagem. É Ele quem autentica, quem dá poder aos mensageiros. E houve muitas realizações de sinais e de prodígios. Como resistir a um mensageiro que dizia: o Senhor Jesus é o Senhor da vida e da morte. Quando alguém caía morto, a pessoa lá dizia: levanta. Como resistir à mensagem que diz: o Senhor Jesus cura a tua alma, perdoando os pecados, e ao mesmo tempo curava o corpo de um leproso? Como resistir a uma mensagem como esta? O escritor aqui destaca a distribuição do Espírito Santo. Podemos ver alguns exemplos disso, por exemplo, quando Pedro vai até a casa de Cornélio. Depois que o Espírito Santo desce sobre os gentios, Pedro tem que dizer: como recusar a estes o batismo? Se o Senhor mesmo já os batizou, já distribuiu-lhes o Espírito Santo, já lhes deu o dom do Espírito Santo. O autor aqui, ele cita genericamente sinais e milagres, ou seja, curas de diversos tipos de doenças, cegueiras, paralisias, ressurreição de mortos,
Houve alguém que foi, no caso de Paulo, picado por serpente sem sofrer dano algum. Mas ele só destaca, ele cita rapidamente sinais, prodígios e vários milagres. Mas ele destaca. E a distribuição do Espírito Santo. O sinal por excelência da presença de Deus no meio do seu povo. Joel havia predito que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. Na primeira mensagem da igreja é destacada justamente a presença do Espírito Santo no meio da igreja. E tudo isso por quê? Ou melhor, para quê? A resposta nós encontramos no capítulo 1, no verso 11 da carta aos Hebreus. Por causa daqueles, ou a favor daqueles que hão de herdar a salvação. No verso 14. Finalzinho do verso 14. A razão por todas estas coisas estarem acontecendo, do nosso ponto de vista, é por causa da nossa salvação. Para que nós pudéssemos ter salvação. Para a glória do Senhor que salva. Se você olhar, se você pesquisar um pouco sobre as atitudes dos apóstolos, por exemplo, em Atos 14, vocês vão ver que eles rejeitam que alguém lhes atribua qualquer tipo de honra ou glória. Mencionei no domingo, na nossa escola dominical, na congregação na QS 429, que quando alguém vai ao púlpito e o outro anuncia, eis aqui um grande servo de Deus, já houve desvirtuamento do culto, porque não há grandes servos de Deus, há um Deus grande a quem servimos. A glória é inteiramente do Senhor. Quando as pessoas chegavam diante dos apóstolos e os viam realizando sinais maravilhosos, se prostravam aos seus pés, eles diziam, levanta, eu sou homem como você. Tentaram fazer um culto a Paulo, por exemplo, e Paulo recusou. A verdade é que nós temos aqui uma advertência sobre um perigo terrível, iminente, diante de nós. Se andarmos sem estarmos arraigados, firmados na verdade, à frente há um abismo gigantesco e intransponível. E por esta carta nós somos avisados da necessidade de nos convertermos de qualquer mau caminho. Nós somos advertidos de maneira imperativa para deixar tudo e deixar qualquer caminho errado. Mesmo que numa primeira olhada esse caminho pareça direito. Há muitos que se firmam na mentira porque sentem prazer nela. É necessário mudar de direção. É necessário colocar em prática o que Zacarias diz no capítulo 1, voltar para Deus, tomar a direção correta, a direção do Senhor. Zacarias diz, portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. O Senhor promete, ele fala aqui pelo menos 3 vezes, assim diz o Senhor dos Exércitos. E na língua hebraica não é à toa quando há uma repetição. É uma ênfase, é como se estivesse colocando um letreiro gigantesco diante da gente. Presta atenção nisso aqui. E se as pessoas estivessem meio distraídas, presta atenção nisso aqui. E se estivesse distraída, tocar uma buzina bem forte, dizendo, presta atenção, porque isso é importante. Nós não podemos permitir que a nossa opinião pessoal tome o lugar da revelação de Deus. Nós devemos nos apegar firmemente como árvore arraigada na rocha. Nos apegar à palavra revelada, à palavra pregada. Como poderíamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Como escapar da condenação se agirmos com tão grande negligência para com a inigualável salvação que o Senhor nos dá? Não tem chance, não temos escapatória. Portanto, nos apeguemos à verdade revelada. Nos firmemos nela e não nos desviemos. Não tiremos de maneira alguma, em tempo algum, os nossos olhos do autor e consumador da fé, Jesus.